Bom dia, gente. Em primeiro lugar, agradecer ao festival, a organização aqui, em nome de todos que estão na mesa, pelo convite para a gente participar aqui dessa mesa sobre entretenimento. E antes da gente começar, só fazer um parabéns aqui ao Clube de Criação pelos 50 anos de fundação, né? Um momento de aniversário. Essa entidade que defende aí e ajuda a desenvolver a criatividade, essa luta insana e inglória. Então, eu como ex-presidente, só aproveitar para fazer essa menção aqui. Então vamos começar falando sobre o porquê o entretenimento é a bola da vez. O entretenimento é a bola da vez? Já algumas vezes a gente já ouviu essa previsão, essa definição aí nos últimos anos, nos últimos 10 anos, enfim. A provocação e as discussões que a gente pode ter aqui hoje giram em torno desse ponto, assim, porque mundo afora a gente vê que as marcas já vêm investindo, vêm patrocinando, vêm produzindo entretenimento de maneira mais consistente. E aqui no Brasil, por N motivos, motivos de negócio, motivos culturais, motivos econômicos e até motivos políticos, né? Em alguns anos aí, a gente está demorando um pouco mais para embalar. Não que a gente não tenha o entretenimento e o entretenimento de marca acontecendo. Então, eu acho que esse ponto é só um ponto para a gente começar a discutir aqui. Afinal de contas, a gente está vivendo agora a economia da atenção, é uma realidade. As pessoas, elas não querem ser interrompidas enquanto estão consumindo o entretenimento. As pessoas têm uma gama enorme, né, de opções para se entreter. Então, esse desafio, isso é ao mesmo tempo um desafio para quem trabalha, para quem produz conteúdo, para quem produz entretenimento, e é uma oportunidade, porque aí sim, né, é o entretenimento a bola da vez. Enfim, dito isso, vamos ver se agora vai, né, no Brasil. E eu vou começar aqui, então, a nossa conversa. Eu só quis fazer essa introdução com a Bárbara, que vai falar um pouquinho aqui sobre o ponto de vista dela, se o entretenimento é a bola da vez e por quê, contar um pouquinho do background dela. E depois, assim, a gente vai passando a bola para cada um dos participantes aqui. E depois, no final, a gente faz uma conversa um debate mais geral nosso. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Fernando. Obrigada ao Clube de Criação pelo convite. Os outros palestrantes. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que essa pergunta é difícil para mim porque eu sou suspeita para falar. Na minha vida, o entretenimento sempre foi a bola da vez, porque eu sempre trabalhei com isso. É a única coisa que eu sei fazer na vida. Então, não tenho como imaginar o entretenimento não ser a bola da vez. O que eu sinto é que a gente está cada vez mais indo em direção a uma aproximação de como que a gente comunica com o público. Eu acho que se a gente não perde de vista o público, é muito natural uma aproximação do que é o conteúdo para a marca, como a gente chama internamente na Anonymous Content, com o que é conteúdo de forma geral. Eu, como venho também de um background de network, né, de trabalhar em canal de televisão, eu brinco, mas acredito nisso também, que todo conteúdo é para a marca. Porque mesmo que não seja para uma marca patrocinadora, tradicionalmente a gente criava conteúdo para uma marca que era um canal, que tem um posicionamento, que tem uma diretriz, que tem uma estratégia de comunicação. Então, todo conteúdo tem esse pensamento estratégico e objetivo de como você alcança um público. E o principal é a gente focar no público. Mas já estou aqui me alongando. Eu queria, na verdade, contar um pouco para vocês de como a gente vê isso dentro da Anonymous Content. A Anonymous Content é uma produtora que nasce nos Estados Unidos e que hoje tem uma presença global e que nasce de uma visão de um cara que veio da publicidade, justamente de como traduzir o que era feito dentro da publicidade para outros formatos, outros conteúdos maiores. Mas eu acho que a gente tem um vídeo que explica isso muito melhor do que minha fala. Então eu queria pedir se der para soltar nosso videozinho da Anonymous, por favor.
Acho que cortou um pouquinho o fim, mas enfim, deu para dar uma ideia. Mas eu acho que assim, a Anonymous americana, que é uma empresa que já tem quase 30 anos de história, é muito conhecida por tudo isso e também pelos Leões em Cannes e por ser a produtora onde os diretores de cinema produzem seus filmes publicitários. E quando a gente vem para o Brasil, a gente começou primeiro focando no conteúdo e a partir do ano passado abrimos uma área de publicidade com esse objetivo e essa meta de trazer essa mesma forma de trabalhar. Que eu estava contando um pouco para o Fernando que, basicamente, a gente não tem paredes nem físicas nem conceituais de como a gente trabalha publicidade e o entretenimento. É uma equipe só, que está toda aqui hoje. Muito obrigada, gente. Eu tenho uma parceira com quem eu não faço nada sem ela, que é a Renata Dumont, que é a nossa MD de publicidade. Isso mesmo, ela merece muito aplauso. Mas eu e a Renata, assim, a gente compartilha não só uma mesa, a gente compartilha um sonho de entender como que uma área pode alimentar a outra, de como que a gente consegue fazer conteúdos melhores quando a gente tem uma troca com um time que está no dia a dia pensando em marca e como que a gente consegue fazer filmes publicitários e obras pensadas especificamente para marcas melhor quando a gente tem um input e aprendizados e know-how, não só do criativo, mas do processo de produção, né? Nós somos produtoras e eu acho que o processo influencia muito o resultado, então por isso que a gente também acredita que esse processo todo é importante nessa cadeia para a gente ter esse resultado final. E a última coisa que eu vou falar é que eu acho que... Mais, pode falar. Posso falar? Não, gente, eu falo muito. Mas para poder passar a palavra até para a Cecília, que assim, a nossa grande alegria esse ano é o Tiny Desk Brasil, que estreia na terça-feira no nosso canal no YouTube. Ligue o sininho, siga o canal. Que eu acho que para mim e para a Rê vem como um primeiro de muitos exemplos e cases de como que a gente realmente está implementando esse modelo de pensar conteúdos que são muito autênticos. Eu acho que o Tiny Desk tem como sua essência, seu coração, a autenticidade, a música pela música. E fazendo isso em parceria com grandes marcas. E tenho a honra e a felicidade de estar com a Cecília aqui do meu lado, a Heineken, um dos nossos patrocinadores. E queria aproveitar para agradecer a Cecília, porque fazer a primeira temporada de qualquer formato, por mais que ele já seja reconhecido de sucesso e tal, é um ato de coragem. Não acho que é uma coincidência que são muitas mulheres na liderança desse projeto. Mas tem sido uma experiência incrível e de muito aprendizado, acho que para todos os lados. E tô louca para poder todo mundo assistir. Tá lindo, gente, eu vi. Muito bem, Cecília. Não, acho que... Obrigada, Bárbara. Sobre o Tiny Desk, foi uma grata surpresa, assim, a gente sabia que ia ser legal, mas era uma inovação, como você falou, e está sendo muito maior do que a gente imaginava. E eu acho que é isso, eu acho que da parte das marcas, a nossa grande alegria é poder viabilizar essas inovações, né? Porque muitas vezes não tem recurso ou precisa de um pouco de... Eu sempre falo que o marketing é ciência e arte, né? Você precisa ter um pouco dessa coragem de alguém acreditar no seu projeto. E o que a gente busca nas marcas com entretenimento às vezes a gente só vai viabilizar, então a gente vai chegar lá e vai acreditar no sonho de alguém. Eu tenho 2 exemplos recentes muito legais, que é o Tiny Desk com Heineken, como a Bárbara falou, que, nossa, a repercussão nem lançou e a repercussão está sendo enorme. E o segundo é um projeto que a gente está fazendo com o Amstel, que chama De Virada, que é um documentário sobre lideranças femininas no futebol. Então, não é sobre o futebol feminino, é sobre a gente realizar de que não existem mulheres trabalhando na liderança do futebol. Não tem CEO mulher, não tem preparadora física mulher, pouquíssimas árbitras. Então, é um mercado gigantesco que movimenta bilhões e a gente ainda está muito longe de ter lideranças femininas. E, para mim, assim, eu só entro com, né, o patrocínio enquanto Bárbaras e Fernandas criam
né, sonham. Então, para mim, essa é uma grande honra quando a gente consegue viabilizar o entretenimento. E o entretenimento que traz questões, que traz discussões, que traz inovação. Então, essa é uma parte que a gente é muito feliz, né, de poder viabilizar essas coisas. A outra parte é quando a gente se junta para fazer o conteúdo junto. Então, muitas vezes, óbvio, eu não vou chegar para a Bárbara e falar que ela tem que pegar um cantor ou outro, porque essa é a sua especialidade. Mas tem muitas vezes que a gente expande, né? E um exemplo muito lindo que a gente fez no ano passado foi dois exemplos, né? O exemplo do Ayrton Senna, com a Netflix e com a família Senna, que a série estava sendo lançada pela família Senna e a Netflix, e a gente expandiu e fez todo um 360. Foi o melhor período da marca. Aqui, quem trabalha com marca sabe que brand power é a nossa grande métrica, né, de saber a marca está crescendo ou não. Foi o nosso recorde de brand power, foi o mais forte. Brand power é a medida de poder da marca, quanto a marca é forte ou não. Foi o nosso ponto mais alto quando a gente fez essa parceria com o Senna, e porque a gente pegou o espírito daquilo. A gente está comemorando 30 anos, né, do falecimento do Senna, a série, o Grand Prix no Brasil, pegou tudo aquilo e fez uma grande peça de publicidade para homenagear o Senna. Então eu queria passar essa peça para a gente ver e depois contar um pouquinho mais do outro exemplo que eu queria trazer. Legal. Vai pra vitória! Vai, vai! You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on me. Se beber, não dirija. E em tempos de formatos curtos, 5 segundos, a marca tem que chegar, a gente falou, não, a gente vai fazer um filme lindo, cinematográfico, 60 segundos, e deu super certo. Então não dá pra gente ficar com essas regras, né, de que tem que ser curto, de que tem que ser... Então acho que Boa. Esse é um excelente exemplo. Depois a gente fez outra peça. Os criativos adoram, né? Às vezes precisa fazer os 5 também, mas... Sim, não, tem que fazer também. Tem para todo mundo. Mas não pode ser o tempo todo, né? Porque afinal é entretenimento. E eu acho que a gente, às vezes, eu me confundo, às vezes eu não sei se eu vendo cerveja ou se eu vendo entretenimento. Porque no fundo, o que a gente quer é que as pessoas se divirtam, que as pessoas se encontrem, que elas tenham momentos memoráveis. E para terminar, eu queria falar de um outro projeto que a gente viabilizou, que foi junto com o Itaú, que foi a Madonna, né, na praia de Copacabana, um show maravilhoso. Maravilhoso, muito obrigada. Eu tenho uma amiga que falou que a Madonna alinhou os chakras do Brasil, talvez tenha sido isso mesmo. E eu acho que... E aí a gente falou, putz, já bastava, né, juntar 1,5 milhões de pessoas, ainda mais com toda essa discussão de como os ingressos estão caros dos shows e como as pessoas estão ficando excluídas dos grandes eventos. E aí a gente foi lá e conseguiu fazer a Madonna pegar a cerveja, repercussão nacional, transmitido na Globo. A Globo foi muito parceira, porque não podia transmitir. Eles falaram, não, a gente vai transmitir, porque a gente sabe o quanto isso vai ser relevante. E o próprio fato da Madonna pegar a cerveja virou o entretenimento do entretenimento. Porque aí ficava todo mundo comentando, vira o rótulo, Madonna, jogou a garrafa na cabeça das pessoas. Então, é muito legal quando você entra na cultura, né? Você viabiliza e você entra nas conversas. Acho que esse é o sonho de todo marqueteiro, que isso aconteça. E o quanto são desformatadas essas possibilidades, né? Quer dizer, você vai ter uma ação como essa da Madonna e ela é o entretenimento do entretenimento, e você tem a cobertura da Globo e a Globo engaja junto, ou seja, também a coisa vai crescendo e vai tomando possibilidades que o próprio conteúdo e o zeitgeist, o momento permite, né?
totalmente. E você falando, eu também lembrei de uma outra coisa que para mim é cada vez mais verdade, que não dá para fazer nada sozinho. Então a gente tem que ter a parceria com a Anonymous e não pode só vou pagar. Não, eu vou conversar com a Bárbara, como que a gente vai fazer do Tiny Desk um negócio maior? Conversar com o Netflix, conversar com a Globo, conversar com a família Sena, tem que conversar com os parceiros para amplificar esse negócio. E não é só sobre dinheiro, é sobre coragem, sobre ideias, sobre a gente estar no momento certo, agilidade, né? A gente se liga rápido e vamos fazer. Acho que é um pouco sobre isso. Legal. Muito bem. Então agora nós vamos ouvir a Maria falar um pouquinho, já que a gente passou pela Globo aqui, nessa última fala da Cecília, a Maria de Médici pode contar um pouquinho pra gente aqui da experiência de teledramaturgia dela, que é um entretenimento clássico brasileiro, que tem também suas conexões com o branded entertainment, quer dizer, lá atrás a gente pegar o merchan tradicional, e também como ela é parte dessa primeira novela brasileira feita no streaming, que é Beleza Fatal, na HBO Max, ela tem uma experiência interessante para compartilhar com a gente aqui. Bom, pegando aqui um pouco o gancho da Cecília, primeiro vamos dizer que Heineken não tem metanol, então, né, já é o quê? Uma outra Obrigada, coisa que a gente pode... Boa. Serviço de utilidade pública é importante. Vamos lá, né? O velho latão tá em voga. Voltemos ao latão, fora gin tônica. Desculpa aí, se tem alguém do gin. Mas pegando um gancho aqui do filme do Senna, ele tem, eu vendo aqui, nunca tinha visto o filme, não assisto televisão, aquela louca. O que ele tem que captura a gente? Emoção. Né? A gente se emociona. E eu acho que quando a gente fala sobre entretenimento, a gente fala sobre emoção. Eu trabalhei 29 anos na Globo, fiz mais de 18 novelas, e o que a gente queria? Emocionar o Brasil, sempre. Nosso ganha-pão era emocionar o Brasil. Então, eu acho que quando a gente tem o encontro da marca com a emoção, é quando funciona. A gente já, durante muitos anos, fez product placement, ainda se faz, mas eu acho que quando a gente faz essa mistura da dramaturgia com a marca, eu acho muito mais efetivo. Falando de alguns exemplos aqui, em 2019 eu dirigi um especial de Natal que chamava Juntos a Magia Acontece, que era o slogan de Natal da Coca-Cola na época, e era um especial do Milton Gonçalves, que queria ser Papai Noel, não era aceito em lugar nenhum por ele ser um homem negro, não existe Papai Noel, bababá. No final, ele virava Papai Noel e ele percorria a cidade nos caminhões da Coca-Cola, que são também uma nostalgia emocional para a gente de Natal, né? Pelo menos no Rio, a gente via na orla todos aqueles... Desculpa, a gente tem orla. Passando aqueles caminhões todos pela praia. E aquilo eu lembro que eu e meus filhos, a gente sempre corre para ver, que o Natal chegou, né? A gente fica feliz. Então, ali... A dramaturgia não estava a favor da marca, ela estava junto da marca. Então, quando a gente fala desse diálogo, da marca vir conversar com a dramaturgia, é ser uma conversa honesta, sincera e junto, né? Não é você me falar para eu botar o seu produto ali e falar que ele é maravilhoso. Isso não funciona para o produto, não funciona para mim, eu fico triste, vocês ficam tristes, não vende, pronto. Então, quando a gente consegue aliar a dramaturgia à marca, é que eu acho que é como funciona. Que é o que acontece nesse filme do Senna muito. Que acontecia nesse especial de Natal, e é o que eu acho que a gente tem que evoluir para fazer. A gente, no Beleza Fatal, logo depois que acabou, a gente fez umas peças de campanha com o Mercado Livre. Escritas pelo Rafael Montes, que escreveu a novela, dirigidas por mim, que dirigi a novela, produzidas pela Coração da Selva, Jorge, a maravilhosa, está ali. Ou seja, era a equipe de dramaturgia que estava fazendo... Eu nunca fiz comercial, por exemplo. Foi meu primeiro, podem me chamar, tá, gente? Estou aí. Depois eu passo o Pix. Mas, assim... Eu dirigi uma peça de dramaturgia, era uma historinha, digamos assim. E eu acho que isso atinge muito mais os objetivos. Eu acho que quando a gente alia a marca à narrativa, é muito mais forte. A própria Coração da Selva, da Georgia, ali lançou agora há pouco tempo uns filmetes da Samsung, que era uma série.
uma sériezinha meio K-pop, né, Jorge? K-pop não, K-drama, sei lá. Dorama, essas coisas. Vamos fazer muitos, se Deus quiser. E era uma dramaturgia também. Os produtos estavam lá a favor da dramaturgia. Eu acho que a conversa tem que ser muito por aí. A gente está sempre a favor da dramaturgia. A gente pode botar os 15 segundos da Lola. Teve 15, teve 30, teve 1, teve vários formatos. Mas vou botar 15 para vocês não se chatearem. Oi, Lalovers! Olha quem apareceu! Ai, eu tô morrendo de saudades, minhas lindas, meus lindos, meus lindes! Ah, que ódio! Não consigo gravar! Calma, diva. Eu já tô apertada de grana. E já fica você assim, fala mais rápido, fala mais rápido. Tô tentando te ajudar a falar com os mais jovens. Você tá me chamando de velha? Que isso? Ah, são os achadinhos que eu comprei no Mercado Livre, com os links e cupons da Mamãe Dicas. Ela é maravilhosa. Ela faz parte do programa de afiliados e recebe uma recompensa por recomendar produtos do Mercado Livre. Os melhores Ela nem é mais famosa do que eu. Não precisa ser famosa, Lola. Qualquer um pode ser afiliado. E ela recebe quanto por isso? Até 16%. Ai, acho que você me deu uma boa ideia. Então temos aqui Lola sendo muito Lola. Mas eu acho que fica sempre mais interessante, né? E no final é maravilhoso, que depois ela vira afiliada e ela acha, claro, Lola, que ela vai ganhar a maior afiliada do ano, e ela pede pro Lolindo, que é a verdadeira estrela de beleza fatal, obviamente. Então, eu acho que quando a gente consegue contar junto, é muito mais legal. Eu acho que atinge muito mais, é muito mais rico. A gente também, eu fiz já... Respondi umas 397 vezes qual a diferença de novela na TV aberta e novela na TV fechada. Eu acho que, na verdade, a nossa novela fechada, que era Beleza Fatal, ela era aberta num outro sentido, que é um sentido que a gente sabe que existe agora, que é a conversa com o mundo digital. Então, a gente conversava com as marcas no Twitter. Ninguém pagou nada, tá, gente? Estavam todos levando na nossa onda, mas era essa conversa aberta, né? O autor respondendo, eu respondendo, as marcas brincando com a gente, né? As marcas conversando com a gente. Nas últimas semanas, nas últimas 2 semanas da novela, a gente viu uma quantidade de marcas entrando no Twitter e sendo Lolover, que ficou muito legal, foi muito divertido, assim. Eu acho que a gente tem um slidezinho só para mostrar um pouco dela. Eu queria ser garota do tempo, eu gosto de ficar assim, sabe? É meu sonho. Olha ali, a gente tinha... Eu não vou enxergar aqui, que eu não enxergo mais nada. 8 livros que Lola leria, Beleza Plural com a Mônica... Duolingo, né? Duolingo botou ali o Duolingozinho de vestido de onça no carro da Lola cor-de-rosa. Aí o Duolingo começou a conversar com o McDonald's. Uma marca ia respondendo a outra. E isso totalmente espontâneo. Então, não precisa ser... Olha ali, várias outras. Beleza Frutal, Hortifruti, eu amei essa. Essa é talvez minha preferida. Aí tem aquela prefeitura, eu amei também. Não é bonito jogar lixo pelas ruas ou lotes da cidade, my love. Eu acho incrível a prefeitura de Niterói. Eu gosto de ser low profile, mas de vez em quando é importante postar uma foto de Niterói para mostrar que moro na cidade mais linda do mundo. Há controvérsias. Mas, enfim, essa conversa... Entrou na cultura, né? Exatamente. Você entra naquele fórum, que a gente sabe que é um nicho razoavelmente pequeno, né? Não vamos nos enganar, no Twitter, mas que é um nicho que ele põe discussões, né? Então, eu acho que é isso, assim. O meu apelo a todos vocês é: vamos contar histórias juntos, né? Vamos contar histórias com pessoas que escrevem. Aqui está o gênio do Matheus, aqui, Melhores Diálogos do Brasil. A gente contar junto com quem escreve dramaturgia, com quem dirige dramaturgia, com quem produz dramaturgia. Claro que não tirando o emprego de ninguém, tá, gente? Então, tem que ter o publicidade, senão a gente não sabe fazer. Mas eu acho que essa conversa fica muito mais rica quando a gente se junta, quando a gente junta essas forças. Então essa é uma boa deixa para a gente colocar o Matheus na conversa, nosso cineasta, roteirista,
Por favor, Matheus, dê as suas impressões sobre o tema, o entretenimento e a bola da vez. Oi, todo mundo. Então, só para dar um contexto, eu sou o Matheus, eu fiz minha carreira inteira no cinema. Eu comecei aos 19 anos fazendo uma rifa de um whisky e ganhei R$7.000. Aí, com esses 7 mil, eu fiz meu primeiro longa, que virou um filme chamado Apenas o Fim. Que veio, depois ganhou o melhor filme no Festival do Rio, na Mostra de São Paulo. E depois fui aumentando de orçamento de pouquinho em pouquinho, parei de pagar minhas contas, aí fiz um filme de 20 mil. Aí fui subindo, fiz 8 longas e recentemente sou criador, roteirista e um dos diretores da série Amor da Minha Vida, da Disney Plus, com a Bruna Marquezine, não sei se vocês assistiram. É ótimo, sim. Então eu fiz essa minha carreira inteira no audiovisual, mas meu pai é um cara muito simples, assim, fazendo só um link aqui com o clube. E um dia eu perguntei pra ele, assim, pai, ele é zero da arte. Tipo, pai, qual é o filme meu que você mais gosta? Ele falou, sei lá, Mato, eu não lembro. E aí depois ele contou, não, mas eu gostei daquela série da cerveja. Que eu fiz um branded content, que foi um dos trabalhos mais legais que eu já fiz. Era uma série pra Antártica, que era na pressão, quase numa boa, no boteco, com a galera maneira da UMAP, assim. Foi um dos trabalhos mais divertidos que eu fiz, assim, que eu tive liberdade e que era justamente isso que você falou, assim, era com Rafael Portugal, Douglas Silva, Thiago Martins, e era a série, era de uma cerveja e se passava num boteco, então a interação com a marca era muito natural, um baita elenco e, enfim, eu tenho um baita orgulho desse trabalho, até por ser o favorito do meu pai. Sim. Enfim. Não, e captou a atenção dele, no fim das contas é isso. Né? E foi um sucesso absurdo na época, é isso. Eu escrevia com a paixão que eu escreveria, com a mesma paixão, a mesma dedicação que eu escrevo O Amor da Minha Vida. E eu lembro que os episódios tem no YouTube estavam tipo 7 milhões, 10 milhões de views. Então, e eu super acho que a galera hoje em dia, a minha geração já cresceu acostumado com marca. Né? E cada vez mais isso, a marca hoje em dia, eu não sei o quanto que as pessoas se incomodam dela estar ali inserida, assim. Até, sei lá, eu tenho uma priminha dia desses que a brincadeira dela era fazer publi. Ela tava, sei lá, vendendo não sei o que lá da Virgínia pra família. Então é uma coisa muito inserida, assim, e é o mundo real. Isso assim. mudou muito, né? Tem um preconceito mais antigo, uma ideia de que se tem marca no meio a pessoa não vai ver. Não, é uma coisa que ela tá fluida já nesse sentido, né? Se você me perguntar, eu prefiro, porque eu gosto de escrever, assim, e quando eu penso no diálogo, eu gosto de escrever coisas identificáveis que pareçam do mundo real, assim. Então, de vez em quando eu tô filmando uma cena lá e tem uma cerveja X, com nome X, eu falo, putz, não tá no mundo real. Então, se pudesse ser... inclusive, eu fiz um trabalho agora que eu nem sei se eu posso falar, porque eu não leio meus contratos. Fica a dica pra quem quiser me botar pra trás. Mas tinha um product placement de uma bebida também. E é isso, aí dentro do projeto tinha uma cena que era um comercial sendo gravado. E, que incrível que seja essa bebida que existe no mundo real. Porque é isso, na primeira temporada do Amor da Minha Vida tem um comercial sendo gravado, porque a protagonista é uma atriz, e é uma marca X inventada que é tipo um quinto andar. Se fosse o quinto andar seria melhor pra mim. Pois é, e dentro disso eu acho que o entretenimento é a bola da vez, o entretenimento é sempre a bola da vez. Eu nunca fui num evento que tinha uma palestra, a vida real é a bola da vez. Ou, ficar entediado no carro pegando trânsito é a bola da vez. Perfeito. Só muda o formato de entretenimento. Né? E sempre também vai surgir uma nova coisa que alguém vai olhar meio torto. Mas essa história da evolução da linguagem da arte, né? Um dia torceram o nariz para o cinema, um dia torceram o nariz para a TV como uma coisa menor do que o cinema. Aí chega Sopranos e muda tudo. Então, por exemplo, eu agora estou começando um projeto de... todo mundo está começando um projeto de série vertical, né? Mas, enfim... eu acredito muito que seja um lugar que é isso, o público já está lá. E se for bem feito, se for tratado como um entretenimento de qualidade, eu tô vendo, é isso, a gente tá no celular. O grande inimigo do audiovisual, quando eu vou fazer... Desculpa, eu tô ignorando vocês, perdão, eu sou tímido.
o grande inimigo, quando você vai você é muito... Cara, cativante, eu fico querendo falar pra você. Deus quer namorar comigo. Mas é isso, por exemplo, eu sou de outra geração, eu amo cinema, eu amo a tela grande. E aí eu vejo a nova geração tirando o celular para tirar foto, porque mudou o ecossistema agora. Né? Tipo, é um outro ecossistema que a gente tem que amar mesmo assim, porque é isso que está fazendo o amor pelo entretenimento, pelo audiovisual evoluir. Né? Então as pessoas tiram foto lá. Então o inimigo é que a pessoa está olhando para o celular enquanto está no cinema. Ou está assistindo O Amor da Minha Vida e está no celular. Se a gente está fazendo uma coisa para o celular, para onde que eles vão olhar? Então, tipo, pro celular. Olha que chance maravilhosa de vender marca, novela vertical. Não, exatamente. Né? Até fazer outros projetos, como esse projeto que eu escrevi no passado, que se passava no boteco, e aliar tudo. Porque é isso, o público que tá lá, que é, sei lá, vai até uns 30 anos, não é todo mundo, né? Mas que é umas gerações que cresceram acostumadas a assistir ali. Totalmente natural. Totalmente natural. Exatamente. Agora, você tocou num ponto que você falou bem feito, né? Sendo bem feito, sendo bem pensado, né? Sendo adequado para aquele meio, a marca estando integrada. Quem escreve a 6 mãos que seja o roteirista junto com o cliente, junto com a agência, eventualmente, enfim, esse modelo em que você vai encontrando como colocar a marca dentro da história de um jeito que fala a favor da dramaturgia e que interessa para o público final que está consumindo eventualmente nesse celular, né? E estão assistindo até mal feito. Sim. Então imagina o bem feito, né? Exato. Tipo... Eu sou pega por todas aquelas do TikTok tem negócio de... É sempre a mesma história, né? É o rico que chega, finge que é pobre. Aí a moça acredita. Aí a Anta, eu fico vendo 39 capítulos disso. Eu falo, gente... Trabalho nesse meio há 32 anos e tô aqui capturada por essa gueixa. É uma gueixa, um gueixo, não sei lá o nome do nome. E tem uma coisa que ela vira uma parte do seu dia, assim, tem uma coisa do hábito de ter um episódio novo todo dia. Eu, por exemplo, obviamente, todo dia tô no TikTok, todo dia antes de dormir no TikTok, e por algum motivo, eu amo quando eu vejo, tem um cara que abre carta Pokémon todo dia antes, e eu vejo ele abrindo carta Pokémon todo dia antes de eu dormir. Eu nem coleciono carta Pokémon. Mas um dia surgiu no meu algoritmo e de repente ele virou meu melhor amigo, assim, tipo, ele faz parte da minha vida, ele é minha família, assim. Então, e tem alguns gaps, assim, no mercado. Eu acho que uma das decisões mais tristes do audiovisual brasileiro é quando cancelaram Malhação. Também acho. Porque era um celeiro de novos talentos de elenco, um celeiro de novos talentos de equipe. Por exemplo, onde que a gente revela novos atores? Todo mundo reclama, só escala influencer. Mas onde que a gente vê gente jovem? Eu escrevo muito para o público jovem. Onde que eu vou descobrir o jovem? Vendo o TikTok, o Instagram. Porque se você vê todos os protagonistas hoje, Agatha Moreira, Alice Wegman, Sophie Charlotte, Juan Paiva, todo mundo todos passou passaram por Malhação. Todos. Daniel Oliveira, Natália Lage, lá atrás, estou falando meu tempo de Malhação em 1913, assim, realmente era uma escola de formação. Eu morro de pena. Tá? Malhação, formato vertical... Vamos fazer, Matheus? Pô, é isso que eu tô fazendo na minha produtora com o meu amigo Mário Peixoto. A ideia é justamente pegar isso, assim, fazer essa série vertical para um público jovem. A ideia da nossa produtora é ter 3 séries fixas, ao mesmo tempo, com episódios todos os dias, quase como as faixas de 6, 7 e 9, mas focado no público jovem. Então tem uma série que é focada no público de 12 a 17, uma que é pro 17 a 20, outra que é para 20 a 30. Aí uma é mais musical, meio Glee, a outra é sobre o último ano do colégio. Eu quero fazer Glee, eu amo musical. Eu também. Caraca, a gente nasceu um pro outro. Eu acho. Gente, desculpa, tá? Com licença. Vocês estão vendo o nascimento de um grande amor, tá? A gente vai chamar todo mundo pro casamento. Né? A terceira temporada de Amor da Minha Vida vai ser sobre a Maria. Vai ser sobre o nosso amor. Tem idade pra ser meu filho, mas ninguém precisa falar disso. Matheus, você quer passar o videozinho do Amor da Minha Vida nesse momento ou não? Eu tô com medo de comer o tempo de papo, que é mais divertido. Eu queria ouvir a galera. Até porque vocês vão ver Amor da Minha Vida, todo mundo, que é muito legal, tem que ver. Ótimo. Segunda temporada ano que vem. Olha aí. Eu queria aproveitar aqui para fazer... Vai. Não. Passaram. Tá tudo bem?
Essa sou eu agora. Depois de mais um término. Eu sou uma acumuladora de relacionamentos que não significam nada. Namora comigo. Cara, você sabe que eu não quero namorar. Você acabou de falar que me ama aqui agora. Você acabou de falar. Reflexo? Você é minha melhor amiga, tá? Ele pode ser o amor da sua vida. O auge do romantismo pra você agora é maratonar reality show. Você quer variar um pouco hoje? Tá queimando um pouco, peraí. Calma aí. Tem que jogar água. Essa garota, ela tem seguidores, é famosa? Não é ninguém, não. Eu sou quase a mais bonita, quase a mais talentosa. Eu sou quase a mais engraçada. Você tem noção do que você fez? Não, Vitor, para de ser bonzinho. Bota pra fora o macho tóxico que tem dentro de você. Qual que é o próximo passo? Sua terapia vai ser virar putão. O que eu ganho, o que eu perco. Tá todo mundo infeliz, todo mundo perdido. Precisa saber. Essa sou eu agora. Dividida. Você conhece algum filme bom de um casal saudável? Se amanhã não for nada disso, caberá só me esquecer. Eu vou só. A gente merece ficar bem. O que eu ganho, o que eu perco. A gente é legal pra caraca. Precisa saber. Desculpa. Eu não tava flertando com você. Você tava super flertando comigo. Por que eu não aceitei seu beijo, então? Faz sentido. Eu gosto tanto de você. Muito legal. Agora, diferença geracional minha pro Matheus é o seguinte: eu trabalhei com o Serginho Malheiro desse tamaninho, fazendo filho de Thaís Araújo e a Bruna Marquezine de Maria Chiquinha. Também desse tamaninho. Não, eu queria aproveitar todos esses gênios aqui da criação, produção e tal, para entender se vocês acham que as marcas estão mais prontas para fazer esse tipo de parceria. Porque do lado da marca tem uma questão muito de querer controlar a mensagem, né? De falar assim, mas isso aqui não tem a ver com a minha marca, esse não é o meu perfil, ou não era isso exatamente que eu queria comunicar. E eu acho que houve uma evolução enorme nesse sentido, mas eu queria saber de vocês, assim, da experiência de vocês, se isso realmente está acontecendo ou não, a gente ainda precisa deixar rolar um pouco mais. Entendeu? Eu acho que as marcas têm que fumar e dar uma relaxada. Sabe? Gostaram de fumar E dar uma relaxada e deixar rolar, porque não adianta você controlar muito, né? Você fica controlado, é ruim pra cacete, né, gente? Ninguém gosta. Aqui, ó, mete aqui, bota aqui, toca. Não, dá uma relaxada e deixar a gente que sabe contar a história, contar também. Não é que nós sejamos os grandes gênios, que saibamos tudo, mas é um negócio assim, confia, bicho. Confia que a gente vai saber falar sobre a sua marca sem falar realmente. Não sei se tem alguém que conhece. A água mamba, ela é... por exemplo, muito mais legal noticiar a água mamba. Ideia. Atenção, alerta de ideia. A água que o William Bonner abriu no debate e a gente achou que era cerveja. Então aí você ouve, o cara assim, você ouve um barulho. Tss, abriram uma cerveja, você vai lá, é água mamba, sei lá, uma coisa assim. Entendeu? Mas assim, é muito mais legal quando eu acho que as marcas relaxam e entram no jogo com a gente. Que nem esse filme maravilhoso que o Matheus fez, que o pai dele lembra do filme. O pai dele não lembra do filme dele, do Amor da Sua Vida. Ele lembra dos outros, do que ganhou o Festival do Rio. Ele lembra da cerveja. O meu Daddy Issues agradece as marcas. Mas eu acho que, no fundo, é diálogo, assim. Eu, como gosto de escrever diálogo, eu tenho que defender isso na vida real, assim. E na verdade, eu acho que as duas coisas, a dramaturgia e o tema de uma campanha, podem caminhar lado a lado de um jeito muito maneiro. Por exemplo, a base de tudo que eu escrevo, de todos os meus roteiros, sempre vem de um tema. E eu acho que os grandes filmes vêm também de um tema. Por exemplo, eu gosto de usar sempre o exemplo do Rei Leão. Rei Leão é um filme que eu acho que todo mundo assistiu. É um filme sobre responsabilidade. Então, tudo gira em torno desse tema. O objetivo do Simba, que é o protagonista, é se tornar rei. A falha dele é que ele é irresponsável. Tão irresponsável que o pai acaba morrendo por causa disso. Para virar rei, ele precisa aprender o quê? A ser responsável. E tudo gira em torno disso. O Timão e o Pumba representam o auge da irresponsabilidade. O Zazu, o auge da responsabilidade. O Mufasa, o rei responsável. O Scar, a consequência de virar um rei sem ser responsável.
o reino passa fome. Então tudo gira em torno, no fundo, nos bons filmes, tudo gira em torno de um tema. Então se a gente conversa com uma marca... território, né? Funciona para a marca como um território que, se for compatível com o tema que o filme tá trazendo, essa conversa pode andar junto muito bem, né? Total. Então, se o tema é sustentabilidade, beleza, então vamos fazer esse exercício do Rei Leão com isso, assim, tipo, nosso protagonista, então, tem que ter uma falha que dialogue com esse tema. O objetivo dele tem que dialogar com esse tema. Todos os personagens têm que ser o espelhamento desse tema de alguma forma. E isso, na verdade, se você parar para notar, todos os filmes da Pixar, os Star Wars, todos os filmes que realmente marcaram a nossa vida, passam por esses... Isso é muito legal que você está falando, realmente, que eu acho que o que falta é ter o diálogo com vocês, chegar em vocês. Acho que a minha sensação é que às vezes tem muitos intermediários, que aí tem a agência, aí tem a Globo, Netflix, aí para chegar na criação, a encurtar esses diálogos. Cecília, e pegando esse gancho, assim, falando um pouco também da experiência que a gente teve agora muito, enfim, que ainda estamos tendo, né? A gente estreia semana que vem o Tiny Desk. Eu acho, assim, nos meus 25 anos de audiovisual e muito conteúdo feito para marca, com patrocinador ou com product placement em vários canais diferentes, depois como produtor independente, que eu acho que as marcas melhoraram muito, sim, por causa justamente disso, desse alinhamento de valores, de entender que a gente tem que pensar no público e alinhar valores. Onde eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito, que tem a ver um pouco com isso que você está falando, é como a gente cria processos para isso. Porque os processos, muitas vezes, atrapalham, porque o processo de produzir um entretenimento é diferente de um processo de produzir uma publicidade. Por isso que a gente prega e pratica diariamente dentro da produtora um conceito da gente aprender um com o outro, da gente entender aonde que a gente consegue melhorar esses processos. É porque os processos distanciam, né, Bárbara? Exatamente. Eles distanciam, eu como acho se que fosse turmas diferentes. Não, e eu né? acho que a gente tem uma coisa quando a gente produz, principalmente ficção, né, de conteúdo. A gente agora, né, a gente produz muita ficção, a gente está em prédio longo, a gente lançou uma série de ficção esse ano pela Globoplay, que é o Dias Perfeitos, com Rafa Montes também, que a irmã da Maria dirigiu junto com a gente. A Tereza de Médicis, maravilhosa. Mas a gente tem muito um momento, a gente estava até falando um pouco disso, independente do canal ou da plataforma de streaming, tem sempre um momento, na minha experiência, vocês podem dizer que não é assim que rola com vocês, mas eu sempre acho que tem um momento que vira uma equipe do projeto. Deixa de ser o canal, a produtora... Tá todo mundo trabalhando pelo projeto. Todo mundo é produtor daquilo. Todo mundo é produtor daquilo. Produtor e criador, o objetivo mesmo, que é fazer a melhor versão possível daquela série, daquele filme, do que for. E eu sinto que dentro da publicidade a gente precisa criar, da publicidade e dos conteúdos que a gente trabalha junto com marca, a gente precisa criar espaços. O diálogo acho que já existe, mas é o espaço mesmo, o processo de produção, onde chega um momento que a gente vira essa chavinha e não tem mais cliente, produtor, diretor, tá todo mundo ali em prol de um mesmo objetivo. Que é todo mundo dono e amante daquilo, né? Porque a gente, quando faz dramaturgia, é um tour de force, né, gente? Se a gente não se convencer, porque senão a gente parar para pensar tudo que a gente faz, a gente não faz. Mas você tem que criar aquele amor, né? Aquele apreço pelo projeto. O projeto funciona e quando o foco todo no mundo tá público. Junto. Tem que a gente não público. Não pode, sabe? Esquecer, né? Não pode esquecer. Então, às vezes, a gente fica muito presos em processos por causa de uma política interna das várias pontas, porque tem as várias agências, e tem o cliente, tem a produtora, e tem o criativo, tem os freelas que chegam no projeto. Então, se a gente não tem esse momento de virada de chave, que essas demarcações e essas, sei lá, agendas internas, pessoais de cada um, né, evaporam um pouco para a gente pensar no público, pensar no objetivo do projeto, eu acho que isso é o que dificulta. Com certeza. Tem uma coisa que eu estava lembrando, que mudou muito nas marcas. Eu lembro da minha época de TV Globo, vilão não fazia merchan nem de jeito, nem a caralho duro. Não fazia mesmo. Vilão jamais apresentava merchan. Aí eu fiquei vendo, falei, a Lola, mega vilã, né? E tá ali apresentando, porque não existia isso. Eu acho que até hoje tem um negócio que a Apple você não pode usar em vilão. Tem umas coisas assim. Tem umas marcas que não querem ver suas marcas associadas a vilões, o que é uma burrice, porque, né, vilão é uma delícia, vilão comunica pra caramba. Brasileiro ama vilão, né? A gente ama Nazaré, Flora, Carminha. Eu tô falando da minha seara aqui, mas muitas vilãs, né? E posso adicionar duas coisas? Claro. Primeiro, que eu lembrei de um product placement de um filme meu, que foi um dos meus preferidos, que é um filme chamado Ana e Vitória. Ele foi um hitzinho jovem há um tempo atrás na Netflix, e a gente tinha
muito sobre relacionamento na época da rede social. Então, o tempo todo tinha alguma coisa, algum efeito de tela, como se fosse do celular. E tinha um placement da TIM. E era só assim, toda vez que aparecia lá, aparecia o TIMzinho no topo, como aparece Vivo, o 5G ali, tipo, fica real, exatamente. Você recebe a mensagem e continua embarcado ali no filme. Pertinente. E pegando... porque o que você falou, que é... Desculpa, te interrompi, Matheus, nosso relacionamento. Você pode tudo. Obrigada, amor. Gente, tá tão lindo isso. Porque quando você põe um produto real, é muito mais legal. Eu odeio quando a gente chega numa cidade cenográfica ou num cenário e tem aquelas coisas todas fazendo novas marcas. Porque tem sempre cara de marca feita. Você olha o programa e fala, ih, marca feita. Fake, né? Marca fake, marca feita para o produto, né? Então, assim, quando você põe o real, nisso, é botar a TIM ali, tá todo mundo vendo TIM o tempo inteiro. A gente está tomando a nossa água, ela é aqui, não preciso falar, ela tá virada meio de lado, às vezes aparece. Mas pra gente é muito mais legal. A gente prefere fazer com real do que com fake. Total. E pegando um link com uma coisa que a Bárbara falou no começo, de que, na verdade, tudo que a gente faz, até se a gente faz para um streaming, hoje em dia é um branded, né? Porque antigamente era uma série do Spielberg, hoje em dia é uma série Netflix, é uma série HBO Max. Então, qual é a diferença de fazer uma série Heineken? Né? Exatamente. São marcas. As séries Multishow que a gente fazia, né, Matheus? Nossa. Daí não tinha nem... Era tudo mato. Era tudo mato, exatamente. Mas é isso, você faz uma série, Heineken apresenta tal coisa. E a série, a gente faz uma Cheers, tipo um Cheers, que passa num bar onde os amigos vão. Como How I Met Your Mother, tinham várias cenas num bar. Né? Tipo, então é tão... Se essa história for interessante, se esse conteúdo for interessante... Tá bom esse pitch, se precisar de uma produtora, tô disponível. Eu lembro que eu fiz em 1915, foi depois de 13, uma novela das 6 chamava Força de um Desejo. E tinha uma estalagem, um bar... E ela se passava no ano em que entrou, não vou lembrar nunca o nome da cerveja, mas que tinha entrado uma cerveja X no mercado brasileiro. Naquela época não tinha essa coisa que não podia mostrar bebida, nada, né? Aí eu falava, gente, por que não faz? Bota aqui a cerveja de época, com rótulo de época. Isso é ótimo. Ia ser incrível, ia ser real. Mas ninguém topou, não. Eu era assistente, ninguém nem me ouviu. Muito bem, né? Acho que o nosso tempo aqui... Acabou. 56, tá, 55, 54. É isso, né, gente? Faz Jô Soares. Maria, nossos últimos 40 segundos juntos. Ai, amor. Estava tudo roteirizado, gente. A gente se conheceu hoje, foi por amor à primeira vista mesmo. Eu comecei já elogiando ele, né? Porque é homem, afinal. Eu caí direitinho. Funcionou. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, gente.